Como entender a morte? O que se pode dizer no funeral de um parente de nosso amigo? É muito triste acompanhar o sofrimento de alguém que perdeu um ente querido. A morte não estava nos planos de Deus. Não foi Ele quem a criou. A morte é uma consequência do pecado. Mas Deus, através de sua misericórdia, tem uma palavra de conforto para aqueles que sofrem a perda de alguém. Quando Paulo escreveu sua carta aos Tessalonicenses, ele deu um conselho precioso. Eu não quero que vocês se entristeçam com respeito aos que já dormem, comparando assim a morte a um sono. Portanto, na morte, os filhos de Deus estão apenas dormindo um sono mais demorado. Um dia vão acordar e viver com Deus e seus irmãos eternamente. Na Bíblia existe uma promessa especial para os que dormem em Cristo. Eles serão ressuscitados, ou seja, vão voltar a viver um dia chamados por Deus. Conhecendo o que a Bíblia ensina, não dá para aceitar que depois da morte a pessoa seguirá para algum lugar determinado e ficará observando seus queridos aqui na terra ou interferindo nos acontecimentos. Afinal, a Bíblia nos diz que somos responsáveis por nossos atos. Também não dá para acreditar que esses mortos estarão sofrendo eternamente em algum lugar. Deus seria injusto se isso acontecesse. A morte é apenas um momento na vida daquele que está nas mãos de Deus. Fique com o Senhor, ande com Ele e tenha a esperança para sempre. Vamos relembrar quem criou o ser humano e como fez isso? Gênesis 1, 27. Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor ao homem e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, 7. O homem é então um ser vivente, uma alma vivente. Ele não tem uma alma, ele é uma alma. A partir do pó da terra, Deus criou o homem à sua imagem. O que é a morte? Eclesiastes 12, 7. É mais fácil entender a morte quando você analisa a origem da vida. Deus produziu um boneco de barro, soprou em seu nariz o fôlego de vida e a partir daí ele passou a viver. Diante disso, é lógico concluir que pó da terra, boneco de barro, mais fôlego de vida, o sopro de Deus, é igual vida, alma vivente. Na morte, ocorre o inverso. Corpo, pó da terra, menos fôlego de vida, respiração, sopro de Deus, igual à morte. Na morte, o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. A Bíblia não diz que a alma volta para Deus, mas sim o espírito, o fôlego de vida. A alma é um resultado do espírito de vida dentro do corpo. Quando se desfaz essa unidade, a alma deixa de existir. Vamos em Eclesiastes 12, 7. A Bíblia diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó volte à terra, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Que comparação Jesus usou para explicar a morte? João 11, 11, 13. Quando alguém dorme, não tem noção do tempo, nem do que ocorre ao seu redor.
não é possível ver ou raciocinar. Qual o envolvimento dos mortos com o que acontece no mundo? Eclesiastes 9, 5 e 5, 6. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Eclesiastes 9, 4. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre, não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E então, o que acontece com a alma? Ezequiel 18:4. A alma é a pessoa como um todo. Quando alguém morre, sua alma morre também, ou seja, simplesmente deixa de existir. O corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus, como no princípio. É certo, então, consultar os mortos? Deuteronômio 18, 10 ou 12. A Bíblia condena claramente este tipo de atitude. Se não existe vida após a morte, tudo isso é um engano. Desde o jardim do Éden, Satanás já disse a Eva: certamente não morrerás. Gênesis 3, 4. Quando uma pessoa passa a ter direito à vida eterna, então? João 5, 24. Quem ouve e crê nas palavras de Jesus viverá eternamente. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando Jesus vai dar a vida eterna aos que creem nele, 1 Coríntios 15, 21 ao 23, Jesus irá voltar à terra para dar vida eterna aos que nele crerem. Enquanto Jesus não vem, onde os mortos estão? Daniel 12, 2. Os seres viventes voltaram a ser pó na terra. Conforte-se com a esperança da ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Acredite fielmente em Jesus. João 11, 25. Permaneça firme até alcançar a imortalidade que Deus quer lhe dar. Romanos 2, 7. Convido a você a confirmar todas as passagens bíblicas plenamente, cada uma delas, e você entenderá então o plano de Deus para a sua vida.